O deputado Eduardo Bolsonaro, durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que houve o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, fez duras críticas aos parlamentares da extrema esquerda que tentam construir uma narrativa completamente desconectada dos fatos, atribuindo condutas coletivamente conforme orientações políticas que são atribuídas às pessoas pelos criadores das narrativas. O deputado ironizou a repercussão das falas dos parlamentares da extrema esquerda, que são alvo de chacota nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro exemplificou com a fala do senador Fabiano Contarato, que afirmou que o coronel seria culpado por omissão e disse: vai ser o primeiro caso na história de omissão de alguém que estava em férias e atende a um chamado para ajudar. O deputado pediu desculpas ao depoente pela situação em que se encontra, afirmando: a esquerda é psicopata, não tem compaixão. Eduardo fez uma série de perguntas que indicaram que o governo federal tinha conhecimento prévio de que haveria atos de invasão aos prédios dos três poderes, que se omitiu e que seus agentes não foram responsabilizados, ao passo que cidadãos foram punidos apenas por serem incluídos em um grupo que foi chamado de bolsonarista. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem ao lado a verdade, e este deveria ser o norte de qualquer investigação, mas aparentemente não é dessa CPMI, onde inclusive os deputados falam abertamente no início dos seus discursos que tem aqui a tese já montada de que Bolsonaro é o mandante, e a partir daí tentam colocar adiante todas as suas medidas. Eles só tomam, não é de 3-0 como está acontecendo aqui agora, não, é 7-1 todo dia. Vira chacota, vira meme na rede social determinadas perguntas. O coronel, de férias, sai das suas férias para entrar em ação no 8 de janeiro. Senador Contarato anteriormente aqui falando que a culpa é de Vossa Senhoria por omissão. Eu me pergunto, vai ser o primeiro caso na história do Brasil em que ocorre a omissão de alguém que estava em férias e atende a um chamado de outras autoridades para ajudar no 8 de janeiro. E ainda diz, né, levanta o nariz, empina o nariz para querer dizer que quem sabe de polícia é ele e não Vossa Excelência.
Eu aproveito aqui exemplo de outros colegas para pedir, em nome desse parlamento, daqueles que ainda têm um bom senso, desculpas a Vossa Excelência por ter que ouvir determinado tipo de coisa. A esquerda, ela é psicopata. Ela vive dentro do seu mundo com seus valores. Ela não tem qualquer compaixão de chegar na frente de Vossa Excelência, que aqui demonstra em seu depoimento, com sigilo quebrado, coloca à disposição outros e outros sigilos, e a esquerda ainda assim vem e fala que, com outras palavras, né, que torce pela prisão de Vossa Senhoria. Assim eu começo aqui algumas das minhas indagações, prezado coronel. Desde quando iniciaram os alertas, o senhor tem ciência, desde quando se iniciaram os alertas da ABIN sobre possíveis manifestações violentas? Excelência, isso começou a partir das 18h38 do dia 6. 18h38 é o primeiro alerta para aquele primeiro grupo, com o CISBIN, que era a ABIN, com vários órgãos do governo federal. E aí, logo na sequência, no dia 7, logo pela manhã, eles criam esse grupo CISP, né, e aí começam os alertas sobre chegada de ônibus, falando sobre as incitações, sobre as falas, e aí no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, é divulgado nesses dois grupos, tanto com o CISBIN como no CISP. Vossa Excelência estava nesses grupos? Não, senhor Excelência. Eu fiquei sabendo isso porque chegou ao meu conhecimento através da minha defesa. Perfeito. No dia 8 de janeiro, então, houve algum alerta mais, digamos assim, com mais energia da ABIN? Na minha avaliação, o alerta da ABIN das 10 horas da manhã já era para que acionasse o gabinete. Para ser sincero para o senhor, no dia 7 o secretário já deveria ter acionado o gabinete de gestão de crise. E já deveria ter começado a reavaliação dos planos devido à quantidade de ônibus que estavam chegando no Distrito Federal. Mas às 10 horas da manhã do dia 8, para mim ali era a hora decisiva para o gabinete de gestão de crise ter sido acionado, a subsecretaria de inteligência ter soltado um novo relatório de inteligência, inclusive com análise de risco, e que tivesse sido acionado os gabinetes de crise setoriais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, e todos os planejamentos tivessem sido revistos e mais tropa tivesse sido colocada para evitar o fato que ocorreu. Vossa Senhoria tem ciência de quem teve acesso a esses alertas da ABIN? Pelo que eu consegui ver, dentro da segurança pública do Distrito Federal, teve ciência o Centro de Inteligência da Polícia Militar, através do Coronel Reginaldo, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estando desse órgão, todos os servidores, mais a Subsecretária Marília e o Coronel Jorge Henrique Pinto, e mais a inteligência local do Comando de Policiamento Regional Metropolitano 1, na pessoa do Tenente Júnior. Aí incluso o subcomandante Coronel Klepter, correto? Não, senhor. Não, senhor. O Coronel Klepter não fazia parte desse grupo, fazia inteligência do comandante-geral, Coronel Reginaldo. Além dessa autoridade, Vossa Excelência tem ciência de alguma autoridade do governo federal que estivesse recebendo esses alertas da ABIN também? Excelência, eu não sei citá-los, mas com certeza existia. Existe, inclusive, alertas lá que constam, segundo a informação que chegaram para mim, no número pessoal do próprio ministro do GSI. Então, ao menos aparentemente, o GSI estava ciente de todas essas movimentações, não somente o governo do GDF, correto? Sim, senhor. Perfeito. O governo federal já vinha tomando ciência desde a segunda-feira, dia 2. Mas, durante a semana, todos os relatórios que são enviados é de arrefecimento do acampamento. E aí, curiosamente, na sexta para o sábado, né, os senhores vão ver lá nos relatórios, da sexta para o sábado, o cenário muda completamente. Perfeito. Eu tenho uma entrevista aqui do Poder 360, de 23 de abril, em que diz aqui que Ricardo Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, né? Se não fosse, não teria sido nomeado interventor aqui do DF, e tampouco, né, o substituto do GSI, vale lembrar, sem qualquer tipo de experiência na área de segurança pública. Ele fala mais ou menos o seguinte aqui: Capelli comparou o GSI a um automóvel para culpar o governo anterior, abre aspas. Se o GSI não funcionou adequadamente, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos. Entregou ele avariado e entregou ele para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias. De quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8 de janeiro? Eu pergunto a Vossa Excelência, enquanto militar, Vossa Excelência já foi escusado de alguma atribuição por ter assumido há pouco tempo aquele posto? Não, senhor. Então, na vida militar, sempre foi, ainda que de folga, imperativo da atividade funcional de militar, né, não reclamar do serviço, mas sim, se for de sua responsabilidade, assim fazê-lo, correto? Positivo.
Eu falo isso por quê? Porque é estranho não, né? Para quem conhece um pouquinho da esquerda sabe que é normal. A esquerda ela tenta se esquivar da responsabilidade passando às outras pessoas. Mas vale lembrar aqui, como está falando o Coronel Naime, que os relatórios da ABIN não são apenas do dia 8, mas sim anteriores, o que demonstra que o governo federal deveria, suas autoridades, estarem sentadas aqui e não Vossa Excelência. Concluindo aqui a minha parte nessa inquirição, pergunta a Vossa Excelência se foi relatado registrado algum disparo de arma de fogo por conta dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Nem por conta dos manifestantes e nem por conta da ação da Polícia Militar. É uma coisa que me causa muita estranheza, né? Todo mundo bate no peito aí e diz que não houve mortes, né, no dia do dia 8 de janeiro, né? Mas se esquece que não houve mortes graças à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. Perfeito. E ainda aqui vale lembrar uma matéria da Folha de São Paulo de 2009 que diz que o então presidente Lula, né, fazendo referência aos seus primeiros mandatos, e não de agora, foi quem retirou as câmeras do Palácio do Planalto. Né? Se não fosse a atuação do então presidente Temer, a gente não teria câmeras dentro do Palácio do Planalto. Isso aqui também é de se trazer a essa CPMI, né? Veja só, quem é que quer esconder a verdade e quem é que faz mutreta e não quer ser visto por câmeras. Continuando aqui na sequência de perguntas, o senhor tem ciência de que Ricardo Capelli caminhou pela esplanada ordenando prisões? Sim, senhor. Ele fez isso após os atos conflituosos ou quando o conflito ainda estava ocorrendo? Ele fez isso quando a gente já estava com a tropa de choque, já na altura da catedral, já seguindo para poder fazer a contenção e a prisão dos últimos presos na rodoviária. E já seguir para o SMU para tentar desarticular o acampamento. Vossa Excelência tem alguma notícia de que ele tenha seguido alguma técnica ou alguma prisão em flagrante de pessoas que ainda estivessem cometendo algum tipo de delito? Não, senhor. Vossa Excelência já chegou a ver em alguma história aqui no DF, diante da sua larga experiência aqui na atuação de policiamento em Brasília, a prisão de mais de 1.500 pessoas num único ato? Não, senhor. Vossa Excelência sabe que anteriormente nós ouvimos aqui o senhor George Washington, que está sendo acusado por colocar uma bomba perto do aeroporto de Brasília, e ele foi aqui condenado, né, uma condenação célere. Ele foi condenado por 2 crimes, o artigo 16 da Lei 10.826 e os artigos 251 combinado com 252 do Código Penal. A pena máxima desses crimes, ela pode chegar a 16 anos. Comparado aos crimes que os manifestantes de 8 de janeiro estão respondendo, e aqui eu vou citá-los: artigo 62 do Código Penal, concurso de pessoas, 163, crime de dano, 286, incitação ao crime, 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359M, golpe de Estado, e mais 4 artigos da Lei de Terrorismo, o que facilmente leva as penas máximas a serem mais do que o dobro deste homem que colocou uma bomba num caminhão de tanque combustível perto dos arredores de Brasília. Eu pergunto a Vossa Excelência se já viu na sua história aqui em Brasília a imputação de tantos crimes, total de 10 crimes, a alguma manifestação ou protesto ocorrido aqui no DF. Não, senhor. Muito obrigado, Excelência. Estou satisfeito. Só para corroborar aqui a diferença de tratamento e a total parcialidade para aqueles que querem perseguir pessoas por acreditarem que elas sejam a favor do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. É isso aí.